Muito bem, nós estamos de volta e agora nós vamos então, enfim, responder a pergunta da Ana Carla, lá do bairro Noroeste, como a gente tinha anunciado antes. E vamos à pergunta da Ana Carla. Em quais situações devo jejuar? A igreja nos obriga ou é uma orientação? As duas coisas, Ana Carla. A igreja, a palavra obrigar hoje em dia, né, ela pode ser assim um pouco pesada, mas de fato existem dois momentos onde a nossa fé nos pede o jejum. Tempo da quaresma, você lembra bem, é um tempo forte de penitência, um tempo onde a gente é convidado a melhorar a nossa relação com Deus, a nossa relação com o irmão, a relação com a comunidade, com a sociedade. E nesse sentido, ali é pedido o jejum. E qual que é o sentido da prática do jejum, Ana Carla, ali no contexto da quaresma? A igreja aconselha o jejum exatamente por conta dos domínios das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos. É para nos colocar para fora de nós mesmos, né? Porque nós vivemos um tempo de individualismo muito presente, onde o meu eu determina tudo, né? Eu determino a verdade, eu determino, o meu eu é colocado num trono. O jejum nos lembra, então, por um lado, essa minha capacidade, né, de certa forma, de me privar de algo para que eu possa me solidarizar com os outros. Esse tem um outro sentido também. O jejum tem um sentido espiritual, mas o espiritual é entendido como vivência, como vida. Fé e vida tem que estar sempre unido, tá? Porque senão vira uma esquizofrenia, né? Tem gente esquizofrênica na religião, né? Porque é uma coisa aqui que não liga com a outra coisa ali, não. Fé e vida são duas coisas que têm que estar muito ligadas na nossa... O corpo fala, né? Assim, problemas psicológicos, dificuldades nossas que vão se refletir também no corpo. Então é um momento de renúncia, sobretudo, e de solidariedade também com os mais pobres. Tem gente que não jejua porque quer não, porque não tem escolha, né? Então, qual que é? O pedido da igreja é ali na quarta-feira de cinzas e também muito recomendado nas sextas-feiras da quaresma e também ali chegou o dia sexta-feira da paixão, também é um dia de jejum e abstinência. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão do Senhor. E nos outros tempos eu sou proibido de jejuar? Absolutamente não, sem problema nenhum. A palavra de Deus diz que Jesus, quando fala, né, da presença de espíritos maus, fala sobretudo daqueles que precisam de jejum e oração. Além da oração, o jejum, tá? Então é uma prática, Ana Carla, que bem entendida você pode, com certeza, utilizar dela, né? As sextas-feiras, eu conheço gente, por exemplo, que durante todo o ano, as sextas-feiras estão fazendo sempre algum tipo de renúncia, entendeu? É algo que você pode fazer, porque isso depende muito da sua prática pessoal de espiritualidade. A igreja não usa camisa de força com ninguém, né? Mas se você quer nas sextas-feiras se reservar um pouquinho mais, fazer pequenas renúncias e não deixar só para o tempo quaresmal, é uma escolha da sua espiritualidade. Você pode fazer isso tranquilamente. Tá bem, Ana Carla? Eu espero que eu tenha respondido, então, a sua pergunta. Mas o jejum faz bem, sim. Faz muito bem pra gente, tá? Maravilha! Ana Carla, obrigado pela sua participação. E agora nós vamos passar, então, para a pergunta que volta aqui de vez em quando, né? Volta e meia a gente tem essa pergunta aqui. O Márcio Arruda, a pergunta do Márcio Arruda, lá do bairro Colibri. O que pergunta o Márcio Arruda? É pecado acreditar em signos? Muito bem. Pergunta direta, né? E a gente precisa responder também de forma direta. Se esse acreditar, né, significa que você escolhe, né, que você deixa pautar sua vida, sobretudo porque você entende que existem influências, inclusive no seu psicológico, na sua vida, sobre a sua vida, os astros, né, que os astros têm influência sobre isso, de fato, nós temos aqui um pecado. O que é um pecado? É tudo aquilo que, na relação com o signo, o que seria pecado? Na minha relação com Deus. Você está substituindo a bússola da sua vida. A bússola da sua vida, da minha vida, tem que ser o quê? Para o cristão. A palavra de Deus. Tá? Se por acreditar significa que você tem fé nos signos, fé a gente tem que ter em Deus, não em astros. Não em astros. Isso significa que você tem que pautar a sua vida pelas orientações que Deus nos dá. Mas onde eu vou buscar essas orientações? Nos astros? Não nos astros. Na palavra de Deus, no ensinamento da igreja, nas inspirações que o Espírito Santo nos dá todos os dias.
Agora, tem aquelas pessoas que, por costume, vão lá olhar como se fosse um aspecto de psicologia, que enquadra, né? Existem certas psicologias da personalidade que enquadram as pessoas em determinados gêneros e fazem uma releitura, digamos, para a pessoa que se enquadra num estilo, né? Num tipo de personalidade. Essa enquadratura é um pouco distinta, não é que as pessoas têm fé nessas coisas, mas dizem que determinadas análises psicológicas refletem que grupos têm determinadas personalidades, né? E as pessoas se sentem identificadas com determinadas personalidades que agem em determinadas situações de modo muito análogo, muito comum, né? Então, só que essa no Brasil, vamos ser bem sinceros, Márcio, é uma prática muito comum. É muito comum. Às vezes as pessoas vêm perguntar até para mim. E eu digo que com uma certa frequência, qual é o seu signo? É óbvio que vocês vão de pressupor que eu não acredito em signos, né? Eu não acredito nessa influência dos astros. Não tenho fé, não tenho crença nos signos, tá? Porque eu acredito na liberdade humana, eu acredito na minha capacidade que Deus me deu exatamente de agir segundo determinados elementos. Porém, é óbvio, a minha personalidade tem influência também no meu agir, mas é questão de construção de personalidade. Por outro lado, a gente não nega a Lua. Quando é que a Lua tem influência? A Lua tem influência sobre a plantação, sobre diversos elementos da criação. Nós bem sabemos que tem pessoas que esperam um determinado período para realizar plantações, porque a gente não pode deixar que os astros interfiram exatamente no âmbito da minha liberdade, né? Essa liberdade não é condicionada pela ação dos astros, mas eu digo que por outras forças, pelo ambiente, por elementos externos, também pelo que está inconsciente, né? Existe um mundo inconsciente que influencia também as nossas atitudes. Mas é isso, Márcio, não precisa se delongar muito nessa resposta, que de certa forma a gente diz que é pecado porque desloca a minha atenção da dinâmica do meu relacionamento com Deus para um outro âmbito que pode se tornar perigoso para a nossa fé, né? Então, eu desaconselho sempre que eu falo com as pessoas, né? Isso a gente tem que ter bastante claro na nossa vida. Muito obrigado, Márcio, pela sua pergunta, pela sua participação, né? E agora nós passamos então para a pergunta do Jorge Lima. O Jorge Lima é lá do Aero Rancho. Gente, uma saudação carinhosa para todo o pessoal lá do bairro Aero Rancho. Grande bairro da nossa capital, Campo Grande. A pergunta do Jorge Lima: gostaria de entender melhor a passagem do encontro de Maria com Simeão, né? Com o velho Simeão. Quando ele diz que uma espada transpassará sua alma. A pergunta do Jorge Lima é a seguinte: ele se refere nessa passagem a Jesus ou a Maria? Jorge, exatamente, Simeão está se dirigindo nesse momento, está falando com Maria. Até porque quando tem esse anúncio, né, Jesus é um bebê, né, é novo, foi a apresentação de Jesus. E o Simeão, este homem de Deus que está presente no templo, faz essa profecia. Nós a conhecemos como profecia de Simeão. Entre outras coisas que Simeão diz, porque Simeão também fala que agora eu posso ir embora, né, eu posso me despedir dessa vida em paz, porque os meus olhos contemplaram a salvação, né, a luz das nações, que todos os profetas anunciaram e que todo o povo espera, aguarda ansiosamente. Falava de Jesus. Falava do anúncio da chegada do menino Deus. Mas também falou para Maria se dirigindo a ela. De fato, a resposta é essa. Ele se dirige a Maria e faz um anúncio bastante preocupante. Uma espada te traspassará a alma. Como a gente conhece que Maria falou muito pouco na Sagrada Escritura, e ela é também evocada como a mulher do silêncio, a partir do texto que Maria, quando se diz, e Maria guardava essas coisas no seu coração. O que significa isso? Gente, hoje nós temos uma incapacidade enorme, né? De parar, refletir, pensar. O que está acontecendo na minha vida? O que Deus quer de mim? Maria não tem essa dificuldade. Quando Maria diz, a palavra de Deus diz, e ela guardava essas coisas em seu coração, está dizendo de uma mulher que medita, de uma mulher que vai na profundidade das coisas. Por que a gente hoje fica sempre insatisfeito?
porque nós não paramos para pensar, para meditar, para buscar o sentido mais profundo das coisas, né? Então, nesse sentido, a profecia se dirige a ela, que iria sofrer, sobretudo, quando perderia seu filho na cruz. Muito bem, obrigado, Jorge Lima, e nós vamos para o nosso intervalo, gente. E eu posso comunicar de novo para vocês, avisar que você pode nos ligar e enviar sua pergunta 3349-1015 ou pelo WhatsApp 99347-0532. Não saia daí, a gente já volta.